Oi, crianças, boa tarde. Aqui hoje nós encerrando semana comigo. Amanhã é feriado. Sexta-feira vocês terão aula com a tia Inês e tia Luana. Então, hoje nós vamos terminar aqui com uma aula muito gostosa, que é a aula para falar de história, né? A história que fala sobre o nosso passado, para a gente entender tudo que a gente vive hoje, por que a gente vive desse jeito hoje. Então, é muito importante a gente conhecer tudo o que aconteceu aí no nosso passado. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que nós já falamos aqui, que é sobre os documentos históricos. Bom, se eu vou estudar o meu passado, eu preciso então saber como estudar. O que para mim é um documento? O que para mim vai ser objeto de estudo? Eu vou procurar o que para estudar o passado de qualquer coisa? Eu vou procurar pelo quê? O que eu posso realmente acreditar que aquilo ali é uma informação importante para mim e onde está essa informação? Entendeu? Então, isso se chama documento histórico ou fatos históricos. Vamos lá. Então, eu começo perguntando, começo pedindo para abrir o livro. Livro, grupo 2, página 218. Grupo 2, página 218. Então, eu começo perguntando para você o que são documentos históricos. A gente precisa procurar por esses documentos? Precisa. Mas o que são? O que você até hoje entende que seja um documento histórico? Será que para ser documento histórico ele tem que ser aqueles documentos como o nosso registro de nascimento, que foi lá no cartório e registrou a carteira de identidade, que é reconhecida por um órgão? Será? Vamos descobrir? É muito mais do que isso. A gente está cercado de documentos históricos. Vamos lá. Então, gente, começando aí no livro de vocês tem escrito: documentos históricos são todos os materiais que podem ajudar, na pesquisa de um historiador. Historiador, lembra, é aquele profissional que ele busca os fatos históricos. Então, qualquer material que possa auxiliar o estudo de um historiador, o trabalho de um historiador, é um documento histórico. A gente vai falar sobre cada um deles, né? Pelo menos no geral. Olha só. Documentos históricos são também conhecidos como fontes históricas, né? Tudo que nos serve para nos dar alguma informação. Então, vamos lá. As fontes históricas podem ser escritos. Onde que a gente vai encontrar escritos? Né? Livros, revistas, jornais, documentos registrados no cartório, e vários, cartas. Gosto tanto de cartas e eu guardo. Então, como eu tenho mania, né, no tempo que recebia carta, porque agora eu não recebo mais. Aliás, se alguém quiser escrever uma carta para mim, pode escrever que eu vou guardar. Vai virar um documento histórico. Aí, quando eu estiver lá com 100 anos, que eu vou viver até lá, quando eu estiver lá com 90, 100 anos, pode, alguém quiser descobrir, vão na minha caixinha, ela era professora, olha só, recebeu carta dos alunos do terceiro ano. Então ela dava aula no Fundamental 1, lá no ano de 2020. Olha aí, virou um documento histórico. Então, se você quer fazer parte dos meus guardados, dos meus documentos históricos, pode me mandar uma carta que eu vou amar. Olha só, professora pedindo carta, né? Coisa feia. Olha só, documento histórico. Essa carta aqui, que a gente não vai conseguir ler, mas essa carta, eu amo ler carta de escritores.
né? Cartas de mais de 100 anos. Essa carta tem mais de 100 anos. Euclides da Cunha, que foi quem, né, o nome do nosso colégio, né? Euclides da Cunha foi um escritor. E eu nem gosto de falar dele no passado, porque ele é tão presente, né? As escritas dele, o trabalho dele está aí até hoje. Então, Euclides da Cunha, ele escreveu essa carta para o filho dele. E aí, ele incentivava, na carta, ele incentivava o filho dele a ser um bom estudante, a levar muito a sério seus estudos. E nessa carta, ele pergunta para o filho se o filho recebeu 2 livros que ele mandou de presente. E aí ele ainda pede: filho, atenção, só leia os livros durante o recreio, não vai ler durante a aula. Olha que bacana. Aí só por essa frase eu já sei o seguinte, que o filho de Euclides da Cunha, ele amava a leitura. Porque se eu entregar um celular para minha filha e levar para a escola e falar: filha, por favor, não vai usar o celular durante a aula, só na hora do recreio. Né? Porque eu sei que ela gosta de celular. Agora, você tem que fazer essa recomendação para um livro, isso é o máximo. Então, é porque o filho dele gostava muito de ler. Já descobri algo sobre ele. Então, vamos lá. As fontes escritas são muito importantes. Aí a gente tem uma outra fonte, que são iconográficos ou visuais. Iconográficos. Que palavrão, tia. Iconográficos. O que é isso? Então, não tem no livro de vocês, mas eu fui lá buscar a origem da palavra, porque eu acho que explica tudo. É uma palavrinha grega. Gráficos, a gente já ouviu falar essa palavra grafia. A gente está estudando ortografia, a escrita das palavras, né? Ortografia. Então, grafia significa escritas. Né? E ícono é uma palavrinha grega, eikon, que significa figuras, imagem. Então, gente, iconografia é escrita através da imagem, escrita da imagem, tá? Então, o que são iconográficos? O que são isso? São fontes visuais. Olha só, gravuras, desenhos, pinturas rupestres, fotografias. Uma fotografia, o registro fotográfico é um registro, documento iconográfico. Quantas fotografias que quando a gente abre a nossa caixinha de fotografias, antes, né, que a gente tinha o hábito de revelar tudo, né? Até porque não tinha como guardar no computador, não tinha foto digital. Quando a gente abre e começa a olhar aquelas fotos antigas, a gente começa a contar a história da nossa família. Não é gostoso abrir? Faça esse momento. Pegue as fotos antigas aí que tem na sua casa e começa com a família a conversar sobre essas fotos. Então, a sua história está ali, a história da sua família. Então, aquilo é um registro iconográfico, ou seja, é uma imagem que você tem que registrar, né? Essa imagem fez parte de um momento e ficou registrada aí pela imagem. Então, aí nós temos, olha só, essa imagem é aquela, são pinturas lá das cavernas. E se a gente for observar, olha só, nessa época que esse povo viveu lá nessa caverna, já tem aqui, ó, já tem armas. Olha, armas e tem animais. Isso representa o quê? Que ele já vivia da caça, que ele se alimentava de animais, que ele caçava para se alimentar. E aí tem um registro de como que eram essas armas. Ai, que linda! Essa é a princesa Isabel. Olha só, essa princesa tem uma história muito bonita que vocês vão estudar ainda. Então, a princesa Isabel, ela, lá em 858, quantos anos tem essa história?
E olha as vestes, só pela imagem, sem eu saber quem é que é a princesa, mas só pelas vestes eu sei que ela, que na época usavam essas roupas, a gente se vestia completamente diferente, isso daqui dava muitas limitações, né? Brincadeiras que hoje a gente faz, eu acho que a princesa não participou. Essa princesa, ela estudou muito, ela foi, as mulheres não estudavam muito, mas ela foi preparada porque ela tinha um irmão, ela teve dois irmãos, mas quando ela muito bebê ainda, o irmão dela morreu. Então, aí ficou só ela. E e seria a herdeira do trono. Né? Era regime de monarquia, de rei. Então, passa para os filhos, ela seria a herdeira. E aí, depois, ela teve um outro irmão, né? Homem. Então, seria o outro que seria que ia ser o herdeiro. Só que esse outro também morreu. E aí ela foi preparada, então, para ela assumir o comando depois quando ela recebesse esse reino. Então, ela estudou muito e ela teve poucos amigos, porque ela estudava muito. E a história dela é maravilhosa. Só falei isso só para vocês ficarem curiosos e querer saber sobre a princesa Isabel. Gente, as charges também são um registro histórico, é um documento histórico. Olha essa charge aí, foi da época da ditadura. O que é ditadura, tia? Teve uma época em que os militares tomaram poder. Então, o nosso presidente da República era tudo regido pelo nosso país era governado pelos militares. E foi um período muito difícil, de muitas censuras, muita tortura, né? Foi um período bem complicado. E aí, nessa época, olha só, essa charge foi publicada no estado de São Paulo, né, na Folha de São Paulo, em 1988. Então, ainda, né, estava aí vivendo restos da ditadura. E a gente está até hoje, para falar a verdade. Olha só, aí aqui tem ele, né? Olha só, o lixo, eles estão aqui, são moradores de rua, essa família mora na rua, não tem moradia, e ele lê aqui no jornal, ele lê o seguinte: todo brasileiro tem direito à moradia. Até hoje a gente, isso é discurso na época das eleições, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Mas será que isso é real? Será que todos os brasileiros têm sua moradia? Não, né? A gente tem muita gente que mora na rua, então até hoje esse direito não foi cumprido. E olha só, então assim, quando a gente pensa, foi governo, fulano de tal é culpado, fulano é culpado, hoje é culpado. Gente, na verdade, isso começou há muito tempo atrás, nós já tínhamos esses problemas, olha o registro. Aí ela diz assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Então, né, eles também falavam que todo mundo tinha direito à comida, à moradia, comida, saúde. E depois veio o discurso da escola também. E até hoje a gente tem crianças que não têm escola, porque não tem condições de ir para a escola. Crianças que vão para a escola sem sapato, crianças que vão para a escola para comer porque não tem comida em casa. Então, até hoje, esse direito não foi cumprido. Isso é de governo atual ou governo passado? Não, só lá atrás, tá? Então, para quem pensa que a ditadura foi algo muito bom, ela não resolveu esses problemas também, tá? Foi uma época bem difícil e que surgiu muitos problemas. Então, isso é história. Vocês vão estudar isso tudo na hora certa. Mas por que eu estou falando? Porque às vezes hoje a gente vê uma charge ou outra que a gente acha, será que é isso? Vai ficar registrado lá, vai guardar. Pelo menos a gente vai ficar curioso a olhar, como que viviam as pessoas naquela época, né? E começa a se perguntar, porque foi registrado aqui por meio de um artista, né, de um desenhista. Ele registrou, como que é o nome dele? Miguel Paiva. Gente, olha só.
Orais, fontes orais, documentos orais. Então, uma entrevista, né, fica lá filmado, ela aí depois volta, uma gravação. Hoje, a vida da gente está muito pública, né? A gente faz tudo, faz filmes e vai, coloca na internet, fala do momento, né? Fala o que está sentindo, das emoções que estão sentindo na hora e publica. Olha só quantas fontes estão sendo geradas, né? Daqui muitos anos, depois passado muitos anos, pegar esses registros orais, essas falas que hoje são publicadas, a gente vai mais ou menos poder entender qual era tudo que a sociedade estava passando lá no ano de 2020. Tem muita coisa, né? Audiovisuais, filmes, músicas, que mais? Músicas, vídeos, né? Olha os vídeos que a gente faz e publica. Olha só, gente, esse prédio aqui em São Paulo, vocês devem, talvez, esse jornal fica ligado em casa, vocês devem ter ouvido falar esses dias na Cinemateca, né? Cinemateca, aí falou muito no jornal, falou esse nome, Cinemateca. O que é? Então, Cinemateca de São Paulo é um local onde está armazenado muitos vídeos, muitos filmes, e esses filmes são importantes documentos históricos. Tá? Então, esse local aqui ele tem que ser preservado, porque lá tem muita fonte, muito documento histórico, né? E é um local muito bonito e tem que ser muito bem cuidado e muito bem preservado. Ali tem profissionais que trabalham só na preservação desses documentos. Olha só, arqueológicos. Os arqueológicos são materiais encontrados em sítios arqueológicos, né? Então, lembra da Luísa, que vocês falaram, fizeram uma atividade passada? A Luísa mostra ali o primeiro fóssil ali e mostra como era o povo lá e que numa época, muitos anos atrás, ali já existia gente, já era colonizado. Então, só que não é só esses materiais assim que são encontrados, ossos e por aí vai. São encontrados um vaso, uma pintura, uma cerâmica, uma arte que mostra como que o povo trabalhava e como era a arte ali naquela época. Então, é um trabalho muito minucioso. Eu não sei se no livro de vocês está mostrando até a imagem que mostra o trabalho de arqueologia, na página 219, mostra até lá com a lupa, com pincéis, porque não pode fazer escavações assim de qualquer jeito, com máquina nesses lugares. Tem que ser tudo muito minucioso para não perder esses achados arqueológicos. São fontes ou documentos históricos. Vamos lá. Esses documentos fornecem informações importantes sobre vários aspectos da vida e da sociedade no Brasil ao longo do tempo. Então, gente, olha só, isso está escrito no livro de vocês. Lá na página 219, né? Então, esses achados, eles mostram a história do país na época. E agora, em tempos atrás. E vai ser sempre, vai mostrar, a gente sempre vai ter documentos guardados, a gente vive num período de rica produção, né? A gente produz muitos documentos e que será aí para o futuro, para a gente entender tudo que a sociedade viveu nessa época. Então, que está aqui em vermelho. Ah, tá. Onde que esses documentos ficam? Esses documentos, eles são armazenados em museus, bibliotecas. Lembra da Cinemateca? Cinemateca, estradas, né? E nas estradas tem muitos documentos e até mesmo ali nos sítios
arqueológicos, eles ainda não foram encontrados, aí quando encontram vão para museus, centros culturais. Olha, mais uma... A gente estava falando, ciências sociais, dos palácios, né, das fazendas que tem na nossa região e que tem muitos documentos aí da época do Império, né, da época de Dom Pedro no Brasil, do passado, né? E isso tudo são documentos históricos, aquelas pinturas que tem lá. Então, tudo isso tem que ser preservado. A própria arquitetura ali desses casarões. Praças. Praças também tem muita história. Então, olha só. Essas imagens aqui são de quadros. Foi feita por um francês, Debré. O nome dele é Jean-Baptiste, eu falando francês, é um problema, Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré. Então, que eu prefiro falar Debré. Debré, ele é um francês e ele fez parte de uma comitiva para o Brasil, na época 820, ele veio para o Brasil em torno de 820, ele ficou 15 anos morando no Brasil. Ele foi trazido por Dom Pedro VI, Dom João VI, Dom João VI. Ele trouxe para o Brasil estava em expansão, crescendo, né? E aí ele queria que a arte fosse introduzida no Brasil. E Debré, ele foi professor de artes no Brasil e ele ele teve uma importância muito grande. Uma das bandeiras, a bandeira do Brasil, não sempre foi assim. Tem uma história por trás da bandeira do Brasil. E teve uma das épocas, aquele triângulo que ficou... triângulo? Aquele amarelinho, não é triângulo não. Fugiu a palavra. Que ficou registrado ali, aquele amarelinho da bandeira do Brasil, ele foi pintado por Debré. Então ele participou no passado, né, pouca coisa restou dessa bandeira, mas Debré teve a participação. E quando ele voltou, ele pintava ele pintava muitas paisagens que ele via no Brasil, e era o período de escravidão. Então, quando ele voltou para a França, ele fez registros desse período que ele passou no Brasil. E só que a imagem que ele pintava, o que chamava a atenção de Debré, era tudo muito ligada à cultura dele, cultura francesa. Então, esse é o olhar de Debré a respeito das coisas que aconteciam no Brasil, né? Com influência da cultura francesa, que era a cultura dele, desse artista. Então, olha só, aqui tem negros vendedores de aves. Os escravos, muitos escravos eram utilizados para fazer trabalhos urbanos, venda de leite, venda de capim, venda de aves. Tinham os barbeiros que cortavam cabelo e fazia vários outros serviços. O barbeiro não era só cortar cabelo. E aí ele ganhava dinheiro para o seu senhor. Aqui, olha, venda de capim e venda de aves. Foi pintado em 1835. São os negros urbanos, escravos urbanos, quer dizer. Ele fez registros dessa época. Aqui, eles trabalhando como serviço de barbeiro, tá? E tinha alguns também libertos que ganhavam dinheiro como barbeiro. Então, Debré, quando ele voltou, ele publicou um livro lá na França. Esse livro deixa eu ver só o nominho dele aqui, Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil. Então, tem esse livro, Viagem Pitoresca e História do Brasil, ou seja, a viagem que ele fez aqui no Brasil durante esse período. Talvez vocês desconheçam a palavrinha pitoresca, algo divertido, algo diferente, inusitado, da experiência de Debré. Então, para ele não foi ruim,
não esse período que ele passou aqui. Então, agora, vamos fazer atividades. Gente, nessas... Tem que separar o vídeo, tá?